Terceiro passo qual que é, pessoal? O terceiro passo é o seguinte, eu preciso olhar em volta. E hoje em dia tem técnicas fáceis para tu conseguires ter uma visão geral sobre a oportunidade, fazendo o desk research, que é a palavra bonita para pesquisar na internet, entrevista com os usuários, benchmark, contato com o expert. Enfim, há um conjunto de técnicas de pesquisa que te habilitam a conseguir dar alguns passos antes de montar o protótipo, fazer o experimento. A ideia da abordagem de experimentação não é o seguinte, fecha os olhos e sai testando. Não, isso não é experimentação disciplinada. Isso é desorganização. Há um conjunto de informações que estão disponíveis por meio dessas técnicas. Eu não vou detalhar cada uma das técnicas, mas no material está detalhado aqui como é que faz um, como é que faz outro, como é que faz outro, como é que faz outro, como é que faz outro. E antes de entrar no aspecto que complementa isso, é impressionante como tem gente disponível para te dar atalho hoje em dia sobre os temas. Por vezes na consultoria a gente precisa, assim, em 15 dias aprender um assunto que o cliente trabalha há 10 anos. Caramba, como é que a gente faz isso? Aí a gente vai para a internet, vai aqui, vai. E de vez em quando a gente levanta o telefone, acha um cara no LinkedIn, liga para ele, e o cara nos diz, caramba, tu está procurando nas fontes erradas, não tem nada a ver com isso, tu devia fazer isso, isso, isso. E o cara nos poupou 10 dias gratuitamente de trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas o expert, ele se notabiliza por divulgar o seu conhecimento. Sabe aquele cara que está numa ilha deserta, ele e a Gisele Bündchen? Ele não vale a pena. Ele precisa contar para os outros. O expert funciona da mesma forma. Ele precisa contar para os outros o que ele sabe. É impressionante como qualquer assunto que vocês... cirurgia cardíaca PET. Entra no LinkedIn, tem um cara especialista, aciona ele, eu te desafio que em 72 horas ele te dá um retorno. Sobre qualquer assunto hoje tem especialistas dispostos a fazer uma conversa sobre o assunto. Então, o terceiro passo é poder olhar à nossa volta. Por vezes, e algo que eu tenho me deparado muito com o empreendedor acha que não, a minha ideia é diferente, não tem concorrência. Caramba! Fiz mentoria para um programa de aceleração de uma outra grande empresa e atendi um cara que tinha uma determinada solução que eram bags para fazer agricultura urbana em casa. E uma ideia incrível, legal, mas quem é o teu concorrente? Não tem concorrente. Como que não tem concorrente? O vasinho é o concorrente. O vaso pequeno é o teu concorrente, tu não está vendo. Não, mas ele não faz bag, ele faz vaso. Aí vem o tema do job. O cliente não faz escolhas de produto por categoria. Ele escolhe quem resolve o seu problema, seja em formato de bag ou de formato de vaso. Essa cabeça de eu sou bag e compito contra bag, eu sou vaso e compito contra vaso, só quem monta a ideia que tem essa cabeça. Se tu conversar 10 minutos com o cliente, ele acaba com essa outra noção. Por exemplo, em 2008, quando a Apple foi turbinando o iPhone, os caras da Sony disseram que não ficavam com medo, os executivos de game, em relação ao iPhone. Porque ele era um telefone, né? Tá no nome. A pessoa procura o telefone. Enquanto que o PSP, 70% compram para games. Então, so it's a little bit of a different consumer base. Beleza? Vocês acham que games é a categoria 1, 2, 3, 4 ou 5 de download na Apple Store? %24%. O cliente não pensa como a gente pensa. Tem uma máxima no marketing que diz isso. Depois de muito tempo procurando o cliente, eu me assustei. Ele não era eu.
tenho uma pessoa na minha família que é designer gráfico e que me propôs discutir um assunto que era fazer designer de joias. Eu falei, legal. Vai se concorrer com quem? Com a H. Stern, com a Antônio Bernardo? Citei só uns caras envolvidos em algumas confusões, mas não é por predileção. Não, eu não tinha pensado nisso. Bom, quem sabe seja legal tu pensar com quem tu vais concorrer e tal. Mas, e por que não semi-joia? Ela olhou para mim e falou, olha, só de tu falar em semi-joia já me deu uma certa coceira aqui na orelha. Aí eu pensei e respondi para ela, eu não sabia que tu estavas fazendo produto para ti, eu achei que era para uma outra pessoa comprar. Não, mas todo mundo é assim, né? Todo mundo sabe que joia é joia, semi-joia é da coceira. Não é assim que funciona. Mas a gente tende a ultrapassar essa etapa do método e assumir premissas em relação ao negócio. Esse eu diria que é o aspecto mais perigoso. Aqui é uma rápida ferramenta que muitos de vocês podem conhecer do livro Estratégia do Oceano Azul, professor Shankin. É bem fácil, tu lista aqui embaixo os fatores de competição da tua solução e das soluções concorrentes. E gradua aqui o quanto a tua solução oferta de cada um desses temas em relação aos outros. E um dos exemplos que ele cita, que é da Aéreas, falta um A ali, perdão, e um dos casos que ele traz, que é o caso da Southwest Airlines, que é uma companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa, é que, no fundo, ela era um substituto ao carro. Por ter um baixo custo, uma baixa tarifa. Então, ela era uma solução mais competitiva do que o carro. Esse terceiro passo, de olhar à sua volta, ele é fundamental para também entender quais são as soluções alternativas que o consumidor tem, para que você possa pensar na sua ideia, como configurar ela, porque é com essas alternativas que o consumidor vai comparar a sua solução. Ok, botei a ideia no papel, formei um time, olhei à volta para tentar entender o que tem de mercado, o que tem de tendência, o que está sendo ofertado, comparei com as minhas alternativas. Onde é que nós vamos agora? Vamos para a fase 4, porque a gente nunca está sozinho. Essa coisa de eu estou sozinho, por vezes é um mau sinal. Por vezes é um problema que não é relevante para o cliente. Por vezes o job que tu lidando do cliente não é um job relevante para ele.